Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. 1 Coríntios capítulo 16, finalizando, né? A gente está finalizando aí a carta, né? De Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. E ela termina falando a respeito de uma coleta, tá? Essa coleta, essa oferta, né? Para a comunidade de Jerusalém, né? Ele fala aí do povo de Deus, tá? Então, literalmente, esse povo de Deus são os santos, os consagrados. E pode significar aí, por exemplo, o povo que era judeu, né, e que acreditou em Cristo, tá? Isso é facilmente entendível a partir do momento, por exemplo, que Paulo lá em Romanos capítulo 15 ensina que os cristãos que eram gentios, que não eram judeus, tinham a obrigação de ajudar materialmente os judeus. Isso está descrito lá, né? E a gente não pode esquecer que 20 anos antes, gente, quando começaram a se converter, multidões começaram a se converter a Jesus Cristo, entendendo que Ele era Senhor e Salvador das nossas vidas, muita gente veio de outros lugares da Grécia, de Roma, de outros lugares da Ásia, e de repente se firmaram em Jerusalém e começaram uma nova vida em Jerusalém. Então, isso tornou muito difícil para essas pessoas que estavam chegando, e a igreja também assumiu uma responsabilidade com essas pessoas, e ali eles dividiam tudo, né? Então, provavelmente, isso, de certa forma, ajudou a aumentar uma quantidade de pobres que ali estavam por conta das circunstâncias, tá? E a igreja sempre teve esse cuidado, e esse é um cuidado básico que a igreja precisa ter. Uma das coisas que me deixa um pouco agoniado é a gente ter gente passando fome dentro da igreja, enquanto a gente está ajudando gente de fora da igreja, tá? Isso me deixa um pouco agoniado. Mas vamos lá, né? A gente também tem que lembrar que Paulo havia prometido, né, para os líderes da igreja, né, lá de Jerusalém, para os apóstolos, que ele iria se lembrar dos pobres. Isso a gente deixa isso bem claro. A Bíblia deixa isso bem claro em Gálatas capítulo 2, versículo 10, né? E talvez essa coleta, né, que nós estamos vendo acontecer aqui, ela tenha sido aquela que está descrita lá em Romanos, né? E também lá em Atos no capítulo 24, tá bom? Bom, Paulo era muito eficiente em relação a essas coletas, né? A gente vê isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, né? Que vem a carta de acompanhamento dele, né? Então, assim, é completamente, sabe, cheia de perícia, cheia de tato. É uma carta extremamente bem escrita, tá? E se a gente levar em consideração Romanos capítulo 15, a gente pode deduzir que esses esforços de Paulo deram resultado, tá? E aí, perdão, minha comida tá bem ali para almoçar, mas eu acho que eu exagerei um pouco no sal, não sei se eu vou conseguir comer ela. E agora o sal tá na minha garganta. Mas vamos lá. E aí, o versículo 2, não sei como está escrito na Bíblia de vocês, provavelmente vai estar escrito no primeiro dia da semana, mas na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: toda semana, após o Motzei Shabbat, tá? O que é isso? Tá? O que é isso que está sendo descrito aqui? No sábado, de antemão, era um dia em que você não deve manusear dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que se evita ser manuseado no dia de sábado, no sentido de fazer negócio, tá? De procurar ter, de certa forma, lucro, tá? Esse é um dos objetivos. Mas, se possível, evite de mexer em dinheiro, tá? E aí, essa expressão, né, Motzei Shabbat, ela significa literalmente a partida do sábado, né? Ou seja, o sábado à noite, tá? E ela vai traduzir aí a frase grega, né, que significa literalmente cada um de uma semana. Cada um de uma semana. Ou seja, o primeiro dia de uma semana, tá? Agora a pergunta que fica, né, e que pode gerar dúvida Juliano, mas esse primeiro dia da semana é o sábado à noite, por conta do calendário judaico, onde o dia vira ao pôr do sol, ou ele é o domingo, visto que o calendário romano muda à meia-noite, tá? Então, existem
evidências, ou melhor dizendo, existem teorias, né? Para cada uma delas, eu vou passar aqui cada uma delas para vocês, a defesa do domingo, a defesa do sábado, em relação a esse dia de separar o dinheiro, tá? E aí o Espírito Santo que vai falar no coração de vocês o que é, tá bom? Então vamos lá. Primeira referência, os gentios não guardavam o sábado. Se os gentios não guardavam o sábado, então eles tinham como calendário o calendário romano. O calendário romano mudava à meia-noite, né? E isso seria a nossa segunda teoria, né? Os gentios não guardam o sábado, a primeira teoria. A segunda teoria é que eles provavelmente usavam um sistema de marcação romano para marcar os dias, tá? Terceiro argumento, existe muitos documentos mostrando que desde as épocas romanas, né? Perdão, das épocas remotas da igreja, né? Ali no segundo século, por exemplo, o dia de culto era o dia de domingo, tá? Não de sábado à noite, mas de domingo, né? No século II, por exemplo, Inácio descreveu o domingo como o dia do Senhor, mas ele faz uma referência ao dia em que o Senhor saiu da tumba, né? No dia que Jesus saiu de dentro do seu sepulcro, tá? E a gente sabe que isso aconteceu no domingo realmente, tá? Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16, são textos que deixam bem claro isso, tá bom? Então, levando em consideração esses argumentos, essa coleta seria realizada no domingo, no primeiro dia da semana, tá bom? Agora vamos à evidência, ou melhor, evidência não, teoria, tá? Evidência é algo que deixa algo concreto, que define, não, ó, isso aqui é assim mesmo porque nós temos evidência disso. Teoria é algo que a gente ainda tem lógica, mas não é provado, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ver quem acha que é o sábado agora. Paulo vai usar né? Em vez de primeiro. Então é primeiro dia ao invés de primeiro dia. Então isso mostra que Paulo estava pensando em hebraico, tá? Algumas expressões na Bíblia, apesar de serem escritas em grego, a pessoa que estava escrevendo em hebraico. É a mesma coisa de você escrevendo em inglês. Muitas vezes você vai pensar em português, né? Você está escrevendo em inglês, mas o pensamento, a maneira que você quer se expressar, está em português, porque é a sua língua nativa. Então ele usa em vez de primeiro, tá? Isso, se a gente for olhar a expressão hebraica, realmente dá esse entendimento. Segundo, o calendário judaico, ele começava no pôr do sol, né? Então, o primeiro dia da semana era ao pôr do sol de sábado, tá? Bom, nos primeiros dias da comunidade messiânica da igreja, os crentes judeus continuaram a observar o sábado. Isso também é muito bem definido, tá? E eles se encontravam à noite para poder ter o culto messiânico, tá? Para ter o culto. Então, isso também é muito bem definido, tá bom? Isso também tem evidência, tá? 4. Havia muitos judeus proeminentes na comunidade de Coríntios, tá? Então, como é que Paulo iria lidar com esse assunto se a comunidade fosse composta completamente por gentios, que não era o caso ali? Então é algo que a gente também tem que pensar. Bom, a única outra passagem grega que faz referência a Paulo, usando essa expressão, é um evento noturno. É aquele dia em que Paulo foi pregar, né? E Eutico caiu lá da janela, né? Isso foi um evento noturno, tá bom? Então ali foi a mesma expressão grega, tá? E também conexão com Paulo. Porque se fosse conexão com outro ator, você poderia dizer, mas isso aí é outro ator, mas não, com Paulo, né? A mesma referência, não vou chamar de mesma escrita, porque nós não sabemos se foi a mesma pessoa que escreveu. A gente sabe que Paulo, aliás, até sabemos, mas eu não me lembro agora, né? Bom, o domingo não podia ter sido regularmente celebrado pelos crentes judeus cristãos, né? Como um feriado, como que a gente chama de Yom Tov, que é um festival, né? Um dia bom, porque se fosse, o judaísmo ele proíbe manuseio de dinheiro nesse momento,
né? Então, os judeus que estariam participando não poderiam manusear dinheiro. O gentio tudo bem, mas o judeu não poderia manusear dinheiro, tá? Então, particularmente, eu sou a favor do sábado à noite, tá? Mas nada indica que é certeza de que foi num sábado à noite, tá bom? Porque existe também teorias que dizem que esse dia é o do domingo, tá? E quanto a dia de culto, gente, eu acredito que a igreja começou a se reunir para um culto formal nos dias de sábado, tá? Só que a primeira igreja, a igreja de Atos, se a gente for dar uma olhada lá em Atos no capítulo 2, versículo 46, diz que a igreja se reunia todos os dias, tá? Então a igreja de Coríntios se reunia todos os dias, tá? E aí no versículo 8 e 9 ele vai falar que ele vai ficar ali na região de Éfeso até a festa de Shavuot ou festa de Pentecostes, tá? O evento que descreve tanto o dia em que a lei foi dada lá no monte e as pessoas ouviram a voz de Deus, as pessoas viram fogo, né? E lá na reunião dos discípulos eles também viram fogo, línguas de fogo, também ouviram voz, né? O sopro do Espírito, né? Soprando ali naquele ambiente. Então, Deus havia derramado ali 20 anos antes o Espírito Santo ali na comunidade messiânica em Jerusalém, tá? Só que essa passagem ela não parece ser apenas uma questão de que Paulo, que era um judeu praticante, pretendia voltar a tempo para Jerusalém para a festa de Pentecostes, que era uma das festas de peregrinação como a Torá descreve e prescreve, né? Em condições normais, Paulo ele estaria em Jerusalém, tá? Ele obedeceria esse mandamento. Mas aqui há uma condição halálica, né? Halálica, ou da halahá, né? Que funciona da seguinte maneira. Já dei esse exemplo algumas vezes. Por exemplo, é proibido matar. Mas se alguém entrar na igreja atirando e eu tiver uma arma atirando nessa pessoa, é minha obrigação atirar. Porque eu estou salvando outras vidas e a vida é mais importante neste contexto. Exemplo 2. Alguém entra na minha casa e fala, pelo amor de Deus, pastor, vão me matar. Eles vão me matar. Aí eu escondo ele embaixo da mesa. Aí a pessoa entra e fala, cadê aquele maluco? Eu falei, não sei onde é que ele tá não, rapaz. Ele fugiu. Saiu pela janela. Aí os caras vão embora. Eu menti. Mas a vida era mais importante naquele momento. Se for a polícia, eu entrego ele para a polícia. Mas, né? Situações e situações. Então, Paulo diz que uma grande porta foi aberta para o trabalho dele, né? E muitas pessoas se opõem a ele. Então, provavelmente, ele falava a respeito do trabalho dele de evangelista, né? Um trabalho dele para o Senhor. E aí, o que acontece? A pregação do evangelho é mais importante do que ir até a festa. Nesse caso, é uma questão de, como é que eu posso dizer, uma é mais importante do que a outra num contexto. Por isso que a gente fala, gente, não existe pecadinho e pecadão. Gente, existe pecadinho e pecadão sim. Todos eles são pecados, todos eles vão te levar à morte. Isso é fato, isso não se discute, eu acredito que não se discuta. Agora, se todos os pecados fossem iguais, os sacrifícios também seriam iguais. Se todos os pecados fossem iguais, alguns pecados não seriam chamados de pecados de morte. Como João fala para não orar, que não pede para que eles orem por pessoas. Né? Não no sentido de falar assim, não ore. Não é isso. Ele está dizendo, olha, das coisas que eu estou pedindo para vocês, eu não estou pedindo para vocês fazerem isso. Né? Então, existem hierarquia, coisas que são mais importantes, e a vida é uma delas. Então, para você que é abortista, lembre-se disso, tá bom? A vida é uma das coisas mais importantes que tem, tá bom? Ao ponto de você poder mentir, ao ponto de muitas vezes você poder fazer até coisas que não deveria fazer, que você vai pagar por aquilo, mas que serão pesadas menores, porque havia um princípio maior sendo levantado, tá bom? Bom, vai falar de Timóteo ali no versículo 10, versículo 11, né? Timóteo parece que
tinha um problema crônico das pessoas não respeitarem ele. A gente vê isso em 1 Timóteo 4,12, vê Paulo pedindo aqui para que ninguém desrespeite ele. Parece que Timóteo estava passando por uma situação como essa, né? Depois no versículo 13, e aí eu vou ler para vocês porque a expressão que a gente tem é mentes, né? Mentes significa fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, comportem-se como gente do bem, cresçam bem, que todas as suas ações sejam realizadas com amor, né? Ou seja, o que é essa expressão mente no hebraico, né? Na verdade não é nem o hebraico, isso aqui na verdade é um termo mais alemão, né? É um alemão, aí é um Yiddish, né? E ele significa portar-se de forma valorosa, ser corajoso, ou seja, ser decente, procurar ser decente. Bom, Paulo vai falar a respeito de Áquila e Priscila, né? Fala de Apolo também. E aí ele termina ali o versículo 22, que ele já está escrevendo de próprio punho, ele lê: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, Maranata, né? Esse ama aí que ele vai usar é a primeira vez que ele vai usar a palavra filéu. Filéu quer dizer afeição fraternal. É diferente do amor ágape, por exemplo, né? E quando ele usa seja amaldiçoado, gente, ele está dizendo literalmente seja anátema, tá? Ele usa essa expressão também lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, tá? É de se esperar que algumas pessoas levassem a carta de Paulo a sério, tá? No presente contexto aqui, quando ele fala se alguém, né? Esse alguém que é expresso aí no versículo, provavelmente se refere a essas pessoas. É claro que Paulo não está amaldiçoando todo mundo, nem tendo algum ataque de pelanca. Paulo está falando de pessoas que receberam o Espírito, pessoas que conheceram a verdade e que literalmente abandonaram o amor a Deus pelos seus próprios interesses, mas que permanecem dentro da comunidade messiânica, tá? Então, assim, caso alguém que estivesse nesse contexto não tivesse afeição fraternal pelo Senhor, que fique claro para essa pessoa que ela está correndo o risco de ser amaldiçoado mesmo, tá? E ser afastado de Deus, tá? Então Paulo tinha muita noção da seriedade dessas palavras. Não é à toa que ele mesmo falou lá em Romanos que ele faria dele mesmo anátema se pudesse salvar os irmãos dele judeus, né? E depois ele termina falando Maranata, né? Que significa vem nosso Senhor, né? É uma expressão grega, né? Que é Maranata, né? É transliteração de duas palavras aramaicas, tá? É uma expressão grega, mas que é transliteração de duas palavras aramaicas, né? Que eram expressões provavelmente fixas e correntes das congregações gregas, né? Ali naquele período, tá? Ela pode ser lida tanto como Maranata, né? Que significa vem nosso Senhor, ou ela pode ser lida também como Maranatha, separado, né? Que pode significar nosso Senhor veio, mas também pode significar nosso Senhor está vindo, tá? Então, saber que o nosso Senhor Jesus está vindo tem que servir de um alerta para que a gente fique mais esperto, para que a gente vigie, para que a gente fique longe da nossa displicência, principalmente com outras coisas que o Senhor nos alerta através da sua palavra, né? E nos encorajar a nos mantermos na expectativa dos cumprimentos das promessas de Deus. E aí nós finalizamos 1 Coríntios, uma grande vitória para mim, porque só Deus sabe a dificuldade que eu tenho quando eu começo a entrar num texto que eu ainda não gravei ou que eu ainda não estudei mais a fundo. É um peso tão grande que a gente às vezes carrega, mas quando a gente chega no final a gente fica satisfeito de conseguir alcançar. Temos aí 13 capítulos pela frente de 2 Coríntios e vamos lá, que Deus possa nos abençoar e possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.